nossa entrevista com o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Lembrando que a gente já citou um pouco aqui, mas ontem tomou o noticiário essa informação de que ele recebeu o Green Card dos Estados Unidos, inclusive sua esposa e seus filhos também receberam esse documento dos Estados Unidos, documento que autoriza que eles residam lá de forma permanente. Então, nós vamos agora conversar com o próprio Eduardo Bolsonaro. Eduardo, seja muito bem-vinda, muito obrigada por participar com a gente aqui do Agora Metrópolis. E eu quero começar, então, por esse assunto, mais recente. O senhor obteve o Green Card com base em habilidades extraordinárias, certo? Eu queria saber quais foram os requisitos que o senhor precisou preencher para poder comprovar isso. Obrigado pela oportunidade, Camila. Na verdade, o governo americano, isso é natural durante o processo que eu atravessei, do chamado EB1, para conseguir o Green Card, poderia tentar fazê-lo através do asilo, mas meu advogado me aconselhou a ir através do EB1, mas ambos finalizam no recebimento do chamado Green Card, que é a permissão de residência aqui nos Estados Unidos. E neste processo, Camila, são dados 10 requisitos, onde você tem que atender pelo menos 3 deles. O governo americano ele nunca informa qual dos 3 você atendeu, mas dentre as séries de possibilidades que eu tentei preencher o máximo de requisitos possível, eu posso destacar aqui, por exemplo, que eu citei o fato de eu ser o deputado federal que tem um recorde no número de votos para deputado federal. Então, eu agradeço a todos os meus eleitores que me depositaram a confiança em 2018, que isso daí me deu notoriedade. Por outro lado, você ser uma pessoa onde aquilo que você diz tem a repercussão internacional. Então, eu fui coletando matérias dos seus colegas da imprensa de outros países, da Inglaterra, de Portugal, Espanha, Argentina, Estados Unidos, e também anexei esse processo. Então, no final das contas, Camila, é um calhamaço deste tamanho, tá? Ainda foi necessário que eu fizesse 2 entrevistas, o que não é normal, normalmente apenas com uma entrevista é o requisito, e antigamente nem uma entrevista era necessário, e assim eu consegui obtendo. E é natural, quando eu faço o pedido, que a minha família também, por reflexo, receba essa permissão, que não faz sentido eu ser casado, ter filhos e ficar longe da minha família. Então, pela lei americana também, essa residência ela acaba se estendendo aos filhos menores e à esposa. Agora, o senhor falou que o seu advogado o aconselhou, então, a recorrer a essa modalidade e não a de asilo. Mas por que isso? Por conta do tempo ou teve algum outro motivo para escolher essa modalidade? Porque o asilo até se alinharia melhor ao posicionamento do senhor, né? O senhor foi para os Estados Unidos, o senhor fala dessa perseguição que o senhor sofre por parte de Moraes. O asilo não se encaixaria mais nessa questão do que o senhor alega, da situação na qual o senhor está inserido? Camila, aí na verdade eu vou através do meu entendimento e não necessariamente do meu advogado, tá? É que o asilo ele depende de um julgamento subjetivo. Aquilo que é perseguição para um pode não ser para outro. Então, de maneira a colocar bem robusta a minha permanência aqui nos Estados Unidos, esse documento de residência, eu acho que o caminho mais sólido foi através do EB1. Porque nós acreditamos, primeiro, que eu preenchia e verificou-se correto, de preencher esses requisitos para obter a residência, o Green Card, na modalidade habilidades extraordinárias, e também porque a nossa ideia é que não se levaria tanto tempo até uma próxima eleição, porque eu receio que com um novo governo, eu não sei, penso eu, essa lawfare que a gente tem no Brasil, ela em determinada medida, ela também encontra espaço aqui nos Estados Unidos. Então, de maneira a ficar mais seguro aqui nos Estados Unidos, sem qualquer possibilidade de reversão através de um ativismo judicial, eu acabei decidindo por ir através do EB1 e não através de um asilo. Mas o asilo sempre também esteve no nosso radar. Agora, o senhor chegou a falar também para colegas da imprensa que esse foi um processo técnico, que não foi um processo político, que essa concessão do Green Card não foi política, que o senhor nem chegou aí a Washington para discutir sobre isso, mas o senhor realmente nunca chegou a conversar com nenhum dos seus interlocutores no governo Donald Trump, o senhor nunca comentou isso com o próprio Marco Rubio, por exemplo, sobre o assunto, sobre essa tentativa de obter o Green Card? Esse não foi um assunto que eu levei ao presidente Trump e nem ao secretário Marco Rubio. São pessoas que estão dentre as mais disputadas atenções do mundo inteiro.
o pouco espaço que a gente teve para conversar com eles, a gente direcionou para aquilo que é o melhor para os brasileiros, né? Não buscando algo para mim, por mais que a residência ela me dá uma segurança jurídica e me dá tranquilidade para trabalhar aqui. Porque, Camila, aquilo que tentaram fazer com Alexandre Ramagem não poderá tentar ser feito comigo. Lembrando, o Ramagem ele tinha uma condenação por aquilo que a gente chama de golpe da Disney, né? Porque ninguém no mundo inteiro reconhece aquilo como um golpe de Estado, ocorrido do 8 de janeiro, com senhorinhas desarmadas. E o Ramagem ele fez um pedido de asilo e a Polícia Federal Brasileira deu um papinho no ICE, que é a Agência de Imigração Americana, e tentou deportar o Ramagem. Eles não tentaram extraditar, que o processo de extradição do Ramagem está em andamento. Mas, a fim de acelerar, ou não confiando que a extradição sairia, a Polícia Federal Brasileira foi através da deportação, utilizando-se da imigração americana, do ICE. Então, isso que aconteceu com o Ramagem, agora não acontece comigo, né? Porque eu tenho a residência americana. E o Ramagem, ele estava acobertado, sim, pela legislação americana, porque tinha um pedido de asilo aberto, e isso dá a ele a oportunidade de viver legalmente nos Estados Unidos, mas em uma situação mais precária, onde, por exemplo, né, através de uma ação do ICE, ele poderia acabar sendo detido como foi, mas graças a Deus ficou ali apenas 1 ou 2 dias e já foi liberado para retornar ao convívio com a sua esposa e suas filhas. Então, o meu filho e a minha filha e a minha esposa, desse mal, eles não sofrem mais, desse perigo, eles não sofrem mais. E agora que vocês conseguiram obter o Green Card, o próximo passo pode ser a cidadania, né? Isso daqui a algum tempo, é preciso ter pelo menos de 3 a 5 anos, né, com o Green Card para poder entrar com esses 5 anos, para entrar com o pedido da cidadania. O senhor pretende entrar com esse pedido, com base na naturalização, para obter, então, essa certidão, né, de que o senhor é cidadão americano? Como que o senhor enxerga esses próximos passos? Camila, o meu coração sempre será sendo brasileiro, né? Sou brasileiro nato, com muito orgulho, represento meu país aqui fora, mesmo sem receber salário desde março do ano passado, com as contas congeladas. A minha esposa com as contas congeladas, sem mais passaporte brasileiro diplomático, que foi cancelado, né? Quando não permitiram que eu fosse líder da minoria, e Hugo Mota, junto com mais uma meia dúzia de deputados da mesa diretora da Câmara, cassaram meu mandato, mas ainda assim o Brasil é a minha terra, eu quero retornar ao Brasil. Não pensei nessa questão de cidadania americana, tá? É algo que ocorre depois de 5 anos com o Green Card, a possibilidade de você se tornar cidadão americano, mas eu não estou nem pensando nisso nesse momento. Eu estou pensando em focar nessa eleição, conseguir eleger o presidente Flávio Bolsonaro, uma maioria de congressistas de direita, para que assim, Camila, a gente possa ter uma anistia ampla, geral e irrestrita, dando tranquilidade não só para mim, mas centenas de brasileiros que estão na Espanha, na Polônia, na Itália e na Argentina, de poderem retornar para a nossa pátria amada e dar um abraço nos nossos familiares. Certo. E em relação a essa questão das eleições, né? Aproveitando que o senhor mencionou isso, como que o senhor vê o cenário atual aqui? Tiveram alguns acontecimentos, né? O próprio desentendimento público entre a sua madrasta, a Michele Bolsonaro, e o Flávio Bolsonaro. Como que o senhor enxerga o cenário atual diante das últimas pesquisas e essa perspectiva agora daqui para frente? É quase como natural, nós que estamos na política, né, vermos essa disputa por um espaço tão cobiçado quanto da presidência. Eu acho que essas disputas internas, infelizmente, vieram a público, tá? Acho que isso daí demonstra até uma imaturidade, mas também demonstram que todo mundo está com esperança de que essa eleição vai ser mais à direita. Inclusive, os partidos de centro têm se aproximado do Flávio Bolsonaro. Ontem, ele esteve num evento junto com o governador Tarcísio e também com o pré-candidato a deputado a senador Derrite. E nesse evento você vê ali várias pessoas da Federação, do União Brasil, do Partido Progressista. Então isso mostra que eles querem estar muito mais próximos de uma direita do que de uma esquerda com o Lula. E aí, óbvio, né, a disputa por essa vaga mais à direita ela vai acabar acontecendo, isso é natural, mas o Flávio ele já se recupera, né, daquela oscilação para baixo que ele teve, principalmente com relação ao Dark Horse, não com relação ao da Michelle, e eu acho que a gente vai chegar cada vez mais com mais pessoas apoiando a candidatura do Flávio, cada vez mais forte para vencer essa eleição.
Agora, o senhor falou em uma imaturidade. Só para a gente deixar claro, o senhor enxerga essa imaturidade por parte de quem? Seria por parte do irmão do senhor, o Flávio, da Michele Bolsonaro, por parte dos dois? De quem seria essa imaturidade para lidar com essas desavenças internas? Camila, você é uma boa jornalista. Eu achava que fosse passar em branco, hein? Mas eu não tenho problema não, não sou político. Foi uma maturidade da Michelle, ela jamais poderia ter feito aquele vídeo, tá? E eu acredito que esses assuntos eu não vou mais comentar para não dar pano para manga. E acho que internamente que a gente resolve esse tipo de coisa. Certo. E aproveitando que o senhor falou dessa questão de uma eleição mais à direita, né? A gente tem visto, no próprio cenário nacional, a gente tem visto essa pulverização de candidaturas à direita. Em São Paulo, inclusive, porque o senhor foi deputado federal por São Paulo, né? Se candidataria ao Senado por São Paulo. Então, eu queria que o senhor fizesse essa análise sobre o cenário por lá, porque nós temos também diversos candidatos, tem o próprio Derrite, o Ricardo Salles também saindo para o Senado, o André do Prado também, né? Então, a gente tem diversas candidaturas ali à direita e que, no entendimento de algumas pessoas, algumas pessoas que vêm acompanhando essa eleição, enxergam que isso favoreceria a esquerda, né? Que isso daria espaço para a esquerda conseguir as duas cadeiras. Como que o senhor enxerga esse cenário? O senhor acha que alguém poderia abrir mão da sua candidatura, o próprio Ricardo Salles ou o André do Prado? Como que o senhor enxerga esse cenário? Eu acho que seria o ideal, né, Camila, que o Ricardo Salles abrisse mão dessa candidatura. Eu também me coloco no lugar dele, tá? Se ele quiser sair candidato, é um direito dele. No entanto, vale lembrar que todas as pesquisas apontam que eu muito provavelmente seria eleito, né, senador em São Paulo, até com uma certa folga, a depender da pesquisa que você olhe. No entanto, eu estou impossibilitado de concorrer. E coloquei como o meu sucessor, né, o André do Prado. E aí o Salles se arvorou, né, com muito mais energia para tentar sair candidato. Porque se eu estivesse no Brasil, a dobradinha seria, né, Derrite e Eduardo Bolsonaro. Um indicado pelo Tarcísio e um indicado pelo Jair Bolsonaro. Então, em última análise, Tarcísio, Camila, quando o Ricardo Salles sai candidato, ele está desrespeitando a mim, ele está desrespeitando a nossa liderança e, talvez, tudo bem, ele não está nem mais no nosso partido, ele pode fazê-lo, mas eu acho que ele não faz isso pensando no bem da população, não só de São Paulo, mas também do Brasil, porque o Senado vai ter um jogo muito importante a partir de 2027. A gente sabe que impeachment de ministro do STF ocorre no Senado brasileiro e a gente está contando os votos para isso. Imagina só a gente perder, né, um impeachment do Moraes por causa de um ou dois votos, porque a gente não teve a organização ou a maturidade suficiente para entender, poxa, cara, acho que agora é a vez aqui do Eduardo Bolsonaro, ele vai tentar, mas ele está lá fora, mas vamos deixar ele indicar a pessoa e vamos todo mundo apoiar essa pessoa? Não. Então, o Ricardo Salles, lamentavelmente, ele não tem jogado para o grupo, ele não tem esse espírito de grupo, em que pese aqui ser uma pessoa inteligente, ter sido um excelente ministro do Meio Ambiente, tá? Não nego isso. Acho que ele marcou um golaço com o Marco Civil do Saneamento Básico, mas nessa conjuntura política, estamos arriscando perder uma, ou quem sabe até as duas vagas, né, em São Paulo para a esquerda, que está colocando todas as suas fichas em apenas dois candidatos. E a esquerda sabe jogar esse jogo. Né? Espero que a direita tenha maturidade suficiente também para fazer o mesmo. Certo. E aí, só para a gente encerrar esse ponto em relação a São Paulo, além do Ricardo Salles, o senhor falou esse posicionamento aí, como o senhor enxerga, né? O posicionamento dele, como que o senhor acha que ele poderia proceder, mas em relação ao André do Prado, porque o Salles fala que o André do Prado não seria esse candidato puramente da direita, né? Que, na verdade, o coronel Melo Araújo seria um nome mais ligado à própria direita. Então, o senhor não enxerga também do lado do André do Prado uma certa indisposição para discutir essa candidatura, ou o senhor acha que ele poderia manter a candidatura mesmo dele e o Ricardo Salles que deveria repensar um pouco? O André do Prado ele vai manter a candidatura dele, Camila, e eu me arrisco a dizer que será o senador mais votado dessa eleição em São Paulo. Por quê? Porque ele consegue conjugar os dois principais fatores de uma eleição, que é o chamado, entre aspas, voto de máquina, que é o quê? O relacionamento com o prefeito, com o vereador, trabalhar as pautas orçamentárias, aí cortar a faixa na inauguração do hospital, na reforma da delegacia, na reforma da escola, que é uma área mais social, onde a direita normalmente peca, e ele vai ter ali, somado a isso, o nosso apoio. Né? O André do Prado é uma pessoa de passado limpo, ele tem mais tempo de vida pública do que o próprio Jair Bolsonaro, quando se lançou à presidência em 2018, já foi secretário de Estado, né, do município,
secretário de saúde, já foi prefeito, já foi vereador, deputado estadual, presidente da maior assembleia, né, estadual de toda a América Latina. É uma pessoa que está cada vez mais próximo de nós, inclusive que até hoje fez um vídeo, né, na verdade ontem, perdão, em um dos lançamentos, um dos eventos de pré-campanha, onde ele dizendo que ele vai votar a favor do impeachment de ministro do STF, que essa é a atribuição do Senado. Então, o que eu posso garantir para vocês é que eu sentei com o André do Prado, está na minha conta, tá? Conversamos todas as pautas prioritárias da direita e ele, né, de maneira muito humilde, muito sincera, aderiu a todas elas. Na verdade, não teve nem desentendimento, né? Tinha muita convergência no bate-papo nas vezes que eu tive com ele aqui nos Estados Unidos e certamente é ele que eu vou continuar apoiando, junto com o Derrite, para essas 2 vagas em São Paulo. E passando para uma análise de outro estado, mas como tem a ver com o PL, né? Veio a público essa informação de que o Valdemar teria discutido, teria procurado o Aécio Neves para discutir uma possível aliança. A gente viu alguns aliados do senhor, né? O próprio Paulo Figueiredo condenando essa possível aliança, aliados do Nicolas Ferreira também condenando essa possível aliança. Agora, eu quero saber do senhor, como que o senhor enxerga uma possível aliança entre o PL e o Aécio Neves? Olha, Camila, eu não tenho informações mais detalhadas sobre isso, né? Então, eu vou falar aqui de um terreno onde eu não estou pisando, tá? Eu acho que o Aécio Neves teve o seu momento lá em 2014, bateu na trave numa eleição um tanto quanto nebulosa, para ser eufemista, com a Dilma Rousseff, tá? E eu acho que você tem, inclusive, pessoas de direita que fazem mais votos do que o próprio Aécio Neves nas suas cidades base. Eu estou falando aqui do deputado federal, doutor Frederico, que teve mais votos do que o Aécio Neves. Então, eu não dou tanta importância assim ao Aécio e ao PSDB também. Por quê? Porque se você abrir para essa conjuntura, talvez você vá estar abrindo também, para além da coligação, uma margem para você receber uma carga ideológica desse lado. Não creio que seja o melhor. Eu acho que o melhor é nós seguirmos na estratégia que dá certo no mundo inteiro. Olha como é que foi o Abelardo de la Espriella na Colômbia. Olha como é que foi a eleição do Milei. Ou a própria eleição do Donald Trump nos Estados Unidos, o Jair Bolsonaro no Brasil. A gente tem que ser direita com convicções para se formar uma linha de pensamento e levantar uma liderança, né? Eu sou muito favorável de que o Flávio dê entrevistas, né, vá nos podcasts e expresse essa revolta da população, principalmente na área onde ele vai melhor, que é a parte da segurança pública. Sempre se dedicou à atuação política dentro da segurança pública, a favor do policial, a favor das vítimas de assalto, de latrocínio. Então, acho que é por aí que o Flávio tem que ir. E nem tanto, né, abrindo tanta margem a ponto de abrir negociações ou conversas com pessoas que já não têm lá tanta, né, expressão hoje em dia. Agora, aproveitando, a gente indo para um outro assunto, porque amanhã começa a valer a taxa de 25% sobre os produtos brasileiros. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, né? Porque o irmão do senhor foi aí aos Estados Unidos, fez a defesa junto ao governo americano. A gente ouviu muito se falar sobre a questão de que ele não defendeu inicialmente um cancelamento definitivo dessa tarifa, ele falou no adiamento. Como que o senhor enxerga hoje, um dia antes da aplicação da tarifa, esse cenário? O senhor acha que seria melhor adiar essa aplicação ou cancelar de forma definitiva? Eu acho que o melhor seria o Brasil olhar o que as autoridades americanas escreveram, os motivos pelos quais eles estavam recomendando essa tarifa e finalmente acabaram aplicando. Quais são eles? Falta de combate à corrupção, aumento do desmatamento da Amazônia, censura. Olha o Lula, né? Ele vai nos Estados Unidos, promete aos americanos que vai parar com a censura. Quando volta ao Brasil, ele não só apoia o Moraes, como cria, através de decreto, o novo Ministério da Verdade, né? Para que você, internauta, né, seja obrigado a obedecer a alguém indicado do Lula, que vai te dizer o que é verdade e o que não é, né? Também a perseguição política. Então, é uma série de fatores onde os responsáveis por essa tarifa só podem fazer alguma coisa o Lula e o Moraes. Eu acho louvável, né, a energia gasta pelo Flávio, todo o seu desempenho para evitar que o Brasil fosse tarifado. A audiência pública que ele participou aqui nos Estados Unidos foi aberta a todo mundo. Tinha representantes da CNI, acho que da FEBRABAN, da Fiesp, outros, né, de sindicatos americanos, e também o Flávio Bolsonaro, que foi o único que levou um argumento político, que diz o seguinte: por favor, não tarifem o Brasil, eu vou ser presidente, e quando for presidente a gente vai negociar um acordo de livre comércio
bom para os dois lados, e a gente não será mais preciso a gente tarifar os produtos brasileiros. Foi isso que o Flávio falou. Ele não disse para tarifar depois da eleição, para ele se dar bem na eleição. Isso daí é uma narrativa que foi criada, né, pelo Lula, que desejava essas tarifas. E para sacramentar, além das razões da autoridade americana, dizendo por que recomendam tarifas, teve ainda, né, o representante do comércio internacional dos Estados Unidos, o Jameson Greer, bem como o Marco Rubio, falando com todas as letras por que eles estavam tarifando. E aí o Marco Rubio falou que isso fique claro, a culpa é do Lula, e o Jameson Greer colocou até matéria de jornal, falando lá que a empresa americana de rede social Rumble está proibida de ir ao Brasil, falando das ordens secretas de censura que ocorreram nas eleições de 2022, quando o Moraes mandava derrubar perfis e não permitia que a rede social dissesse que aquela ordem estava partindo dele. Então é isso que tem que mudar no Brasil. Lamentavelmente, o Flávio ele está naquela posição em que ele foi comprar um carro numa loja e aí o vendedor falou para ele: gostou do carro? Flávio, gostei, vou comprar. Tenho dinheiro? Não. Daqui a 3 meses eu de repente vou receber aqui uma promoção no meu trabalho e aí com esse aumento salarial eu volto aqui para comprar o carro. Aí o dono da loja falou para ele: então daqui a 3 meses você volta. Foi basicamente isso daí que aconteceu, né? O Flávio ele não é o presidente da República ainda, mas quando for, a gente com certeza vai acabar com essa tarifa. Igual o Bolsonaro fez em 2019 com relação ao aço brasileiro, que numa chamada telefônica ligou para o Trump e Trump não taxou o aço brasileiro. Isso por quê? Porque naquele tempo a gente não tinha problemas com desmatamento nas alturas, com censura, perseguição política e toda espécie de boicote a empresas americanas. Nós tínhamos um estadista sentado na cadeira de presidente da República. Agora, em relação a essa questão das tarifas, porque a seção 301 é uma investigação, né, um procedimento que os Estados Unidos instauraram para apurar essas questões, como o senhor exemplificou aí, desmatamento, a questão também do posicionamento em relação às redes sociais, publicações nas redes sociais, supressão de publicações, dentre outros pontos. Isso foi uma tentativa dos Estados Unidos de dar um respaldo também técnico a essa questão das tarifas, né? Mas a gente sabe, o próprio Marco Rubio publicou logo depois uma questão, fez um post citando o presidente Lula, falando de uma questão política. O senhor acha que houve uma certa contradição dos Estados Unidos na condução desse processo, em um momento eles tentando dar um viés mais técnico e depois trazendo essa questão política? Sempre foi um processo político? Não, sempre foi. A seção 301 sempre foi um processo técnico. É que o Marco Rubio teve que entrar no campo político porque o Lula também estava mentindo para ter ganhos políticos. O Lula fez um textão, quase que comemorando no dia que saiu a tarifa, onde ele abre o texto dizendo que a culpa é do Flávio Bolsonaro. O que o Marco Rubio fez? Ele olhou essa mentira, olhou essa injustiça. Ele não é um ator técnico, tá? Porque ele não faz uma análise comercial das coisas. Ele é um ator político que estuda e trabalha dentro da geopolítica. E ele botou uma água no chope do Lula, porque o Marco Rubio é descendente de cubanos. Ele, dentro de casa, ouviu as histórias de como se comportam de maneira inescrupulosa todos esses líderes de esquerda. E o Lula não é exceção à regra. Se for preciso que o povo pague mais tarifa, né, que isso gere inflação e desemprego para os próprios brasileiros, se o Lula entender que isso vai fazer ele ter ganhos na eleição, ele o fará, tanto que o fez. O Marco Rubio só desnudou, né, a estratégia do Lula. Eduardo, e em relação a um ponto, aproveitando que a gente já entrou aqui um pouco em eleição, falou de política e campanha, eu queria voltar num ponto porque eu lembrei agora, porque quando veio a público aquela questão do áudio do irmão do senhor, o Flávio Bolsonaro, pedindo o dinheiro para financiar o filme da biografia do pai de vocês, ele logo depois veio e falou que prestaria, que a sua campanha faria essa prestação de contas, que iriam pedir para a produtora do filme fazer a prestação de contas, só que a gente não viu mais nenhuma movimentação nesse sentido. O senhor tem informação se a campanha dele desistiu de fazer essa prestação de contas ainda vai vir e em que pé está essa situação? Olha, a produtora ela fez uma auditoria e ela divulgou essa auditoria. Isso daí é um processo que ainda está em andamento, mas o Flávio Bolsonaro ele não pediu dinheiro a Daniel Vorcaro. Ele, na verdade, falou para Daniel Vorcaro, que foi a pessoa, né, até onde eu sei, que trouxe a empresa Entre, para que honrasse as parcelas atrasadas. Vamos lembrar, né, isso tudo foi acordado em 2024, quando o Banco Master estava patrocinando, né, diversos empreendimentos, diversos eventos, inclusive até mesmo Metrópolis.
Então, nessa mesma condição, não dá para você sacramentar que o Flávio estava fazendo alguma coisa de errado. Que se ele está fazendo coisa de errado, Petrópolis também tem que ser fechado porque estava fazendo alguma coisa de errado. O Estadão, a equipe Aston Martin da Fórmula 1, o programa do Luciano Huck na Globo. Então, não tem nada de errado ali, tá? E apenas aconteceu isso porque parcelas estavam atrasadas há muito tempo e estava colocando em risco a própria confecção do filme. Então, não tem nada de mais. Isso daí foi uma cortina de fumaça muito bem explorada pelos nossos inimigos, né, com a visão de atrapalhar o Flávio na eleição, mas graças a Deus as pesquisas já mostram que isso foi revertido e o Flávio está no mesmo patamar de anteriormente. E aproveitando, hoje a gente teve uma nova pesquisa, mas eu queria, porque tem um recorte que foi muito interessante da Quest, que eu queria entender um pouco de como o senhor enxerga essa questão. Porque muito vinha se falando de que o Flávio, inicialmente, ele evitou muito, por exemplo, entrar em embates com o Supremo Tribunal Federal. Ele, inclusive, fez publicações, soltou posts aí falando que ele seria um Bolsonaro moderado, né? E, mais recentemente, a gente viu ele entrando em mais embates com o Supremo Tribunal Federal, o próprio ministro Alexandre de Moraes, depois que o ministro proibiu ele de fazer visitas ao pai de vocês. E aí se falou, então, de que ele estaria adotando um posicionamento, adotando um discurso um pouco mais à direita, de um pouco mais para esse enfrentamento com o Supremo Tribunal Federal, que teria uma mudança nessa postura. Isso foi algo intencional? Por que essa virada um pouco mais para a direita, ou isso é mais circunstancial por conta do que vem acontecendo? Camila, isso é espontâneo. A você que está me assistindo, se prenderem o teu pai por golpe de Estado armado, num domingo de janeiro em Brasília, com velhinhas onde não foi dado nenhum disparo e nenhuma arma apreendida, como é que vai ser a sua resposta? Vai ser moderada? Ou vai ser de uma maneira revoltada, com indignação? Então o Flávio, ele está sendo a pessoa que ele sempre foi. Ele não é igual ao Jair Bolsonaro, ele tem uma fala um pouco mais doce, né? Alguns interpretam como mais moderada, mas isso daí é o natural dele. Agora, quando mexem com a família, a coisa muda, né? Você vê só, qual era a principal preocupação do Ramagem quando ele foi detido? Era reencontrar as filhas dele. Eu fiquei muito feliz quando eu recebi o green card. Por quê? Porque eu não vou sofrer mais a injustiça que o Ramagem sofreu, de ficar longe dos meus filhos. Então, né, não é que o Flávio tenha aumentado o tom e comprado uma briga com o Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes é que, mais uma vez, está comprando uma briga com a democracia, tentando interferir numa eleição através de uma canetada. Ele deixa Jair Bolsonaro incomunicável. Vai me dizer, não, ele tem contato com a diarista da casa, né, a enteada e a esposa dele. Pô, tá de brincadeira. Porque inicialmente ele falou que o Flávio estava proibido de ver o Jair Bolsonaro por 90 dias. Que coincidência, né? Até o primeiro turno da eleição. E depois ele estendeu essa proibição para outros filhos do presidente Bolsonaro, né? O Carlos Bolsonaro e o Jair Renan, que não fizeram absolutamente nada. Pergunto, é uma ditadura ou é uma democracia onde você é responsabilizado por ato de terceiro? Porque por si só, já deixar o Flávio 3 meses sem encontrar o pai já é um absurdo. Porque ele é filho, ele é advogado e ele é um presidenciável. Isso é uma clara distorção de uma democracia. Esta eleição já não é mais democrática. E aí ele vai e estende isso daí para evitar que os filhos do Bolsonaro, os outros, não encontrem com ele, bem como o presidente da Argentina. Ora, quando o Lula foi na Argentina, ele visitou em prisão domiciliar a Cristina Kirchner. Essa sim, merecidamente condenada por corrupção. Tirou foto com ela, saiu de lá, levantou cartaz, né, a Cristina Livre. E ninguém falou nada que o Lula estaria ali, talvez comprando bronca, com o nosso terceiro maior parceiro comercial, que é a Argentina. Ninguém falou da liturgia do cargo. Ninguém falou do seu comportamento nada como estadista, mas parecendo um universitário irresponsável. Aí, quando a gente vem para a democracia maravilhosa brasileira, os filhos não podem encontrar o pai, o outro presidente do outro país não pode encontrar o Jair Bolsonaro. Por quê? Será que não tem alguma coisa de errado com o Brasil? Será que só o Brasil está certo e o mundo inteiro está errado? Os Estados Unidos negou a extradição da Lula dos Santos, soltou o Ramagem da cadeia e na mesma semana, não sei se vocês viram, foi demitido ainda o 01, presidente lá do ICE. Tentou prender e extraditar Oswaldo Eustáquio da Espanha, não conseguiu. Tentou prender e extraditar o Tagliaferro, Eduardo Tagliaferro, da Itália, não conseguiu. Carla Zambelli não conseguiu. Tomou um sabão da Corte Suprema de Apelação da Itália. Não conseguiu extraditar nenhum dos 68 que estão na Argentina. Pelo contrário, já tem argentino agora perseguido pelo Moraes que está recebendo asilo.
A mesma coisa o caso do jornalista Didi Redpil na Polônia, recebeu asilo. Será que não está na hora da gente parar e pensar que tem alguma coisa errada com o Brasil e não com o resto do Ocidente inteiro? Então, isso daí, Camila, é o que move a indignação do Flávio Bolsonaro e ele está muito certo em fazê-lo. Tá? Não é por estratégia eleitoral, mas é algo que vem do coração. E aproveitando que o senhor citou esses casos do Oswaldo Eustáquio, do Tagliaferro, um grupo de advogados aqui no Brasil, tem um movimento aqui, né? Inclusive com o advogado da Carla Zambelli, pretendem levar uma denúncia contra o ministro Alexandre de Moraes para o Tribunal de Haia. Eu tinha ouvido nos bastidores que o senhor inicialmente também iria se juntar a esse grupo, levar também algumas denúncias, alguns argumentos para juntar a essa denúncia que eles vão fazer. O senhor pretende mesmo se juntar a esse grupo? Como que está essa questão? Se eu tiver oportunidade, farei muito gosto. Eu acho que qualquer iniciativa para denunciar essa ditadura de toga que a gente sofre no Brasil, ela é bem-vinda. Tá? Então, eu não sabia dessa notícia, tá, Camila? Sendo bem sincero, parabéns ao advogado da Carla Zambelli. Não sei se o doutor Farias também está ali, né, advogado do Daniel Silveira, mas eu acho que é muito válida. OEA, AIA, ONU, onde houver espaço para você denunciar, isso vale a pena. Por quê? Porque você vai criando consciência. E depois que criada a consciência, né, depois de você disseminar a verdade pelo mundo, você consegue reduzir o nível de perseguição. Porque, por exemplo, essa defesa da Carla Zambelli, em que eles conseguiram evitar a extradição dela, o próprio irmão da Carla Zambelli, o Bruno Zambelli, que é deputado estadual, falou que foi um milagre. Acho que nem ele esperava que fosse ser rejeitada a extradição da Carla. Isso daí é usado na minha argumentação aqui no meu processo de green card, né? Porque é perguntado questão relativa a essa condenação de 4 anos e 2 meses no Brasil. E aí eu tenho que falar do Alexandre de Moraes. Tenho que falar desse cara, que a Espanha, a Itália, a Argentina, ninguém mais dá bola para as decisões dele. Então isso daí vai ajudando o movimento, vai gerando conscientização e vai servindo de argumento para a defesa dos perseguidos e para ações afirmativas, como, por exemplo, a Lei Magnitsky, que veio no Moraes depois dessa conscientização das violações de direitos humanos que ele fez. Lamentavelmente, depois da morte do Clesão, depois dele deixar o Bolsonaro, né, de condenar o Bolsonaro a 27 anos e outras centenas de pessoas, isso daí contribui muito para esse processo. Então, parabéns aos envolvidos e, se for necessário, certamente farei muito gosto de estar junto nessa iniciativa. E ainda sobre o ministro Alexandre de Moraes, porque o senhor publicou há alguns dias atrás falando sobre a aplicação da Lei Magnitsky ao ministro, a aplicação novamente, né? O senhor tem alguma informação sobre se essa lei deve ser aplicada novamente, se há alguma análise em curso pelo governo de Donald Trump nesse sentido? E o senhor pretende continuar pedindo ou apresentando argumentos para que ele seja punido pela Lei Magnitsky? Junto ao governo, Sim, né, Camila. americano? Uhum. Sim, Camila, positivo. Eu sou um aluno do professor Olavo de Carvalho, então aprendi que não parar, não precipitar, não retroceder, quem resistir mais nessa guerra vai ganhar. Então, a questão do retorno da Magnitsky ao Moraes e à sua esposa, isso daí é um assunto recorrente nos corredores das autoridades americanas, e eu acredito que cedo ou tarde essa sanção ela retornará. Eu não consigo aqui, por óbvio, falar quando, porque ao contrário daquilo que eu fui condenado, né? Porque eu fui condenado porque o Trump sancionou o Moraes e o Moraes achou que isso aí foi coação. Ele comparou a sanção, que é o uso de uma lei americana chamada Lei Magnitsky, né, que está ao dispor do presidente americano, e foi criada em 2012, no tempo do Obama. Ele comparou essa sanção a um instrumento ilegal para coagir um juiz brasileiro. Ele comparou o Trump usar a sanção, a Lei Magnitsky, a eu ter uma arma ilegal e botar na cabeça de alguém, forçando esse alguém, um juiz, a absolver o meu pai, sendo que eu nunca pedi a absolvição do meu pai. Agora, causa estranheza, né? O Moraes se sentiu coagido, mas como ele se sentiu coagido se nunca foi feito nenhum pedido para ele absolver o Jair Bolsonaro? Eu nunca falei isso. Eu sempre falei que busquei responsabilização dos violadores de direitos humanos. Eu sempre busquei por dar consequências a esses abusadores, porque eu não acredito mais na justiça brasileira. Eu não acredito mais, né, que uma maldade que venha do Moraes, a gente tem instrumentos dentro das nossas instituições para fazer valer a justiça. Por isso que eu recorri ao exterior, coisa que a esquerda sempre fez.
Então, é uma piada isso daí que o Alexandre de Moraes fez, de me condenar, e é mais um argumento que eu utilizo quando a gente volta a falar dessa questão de lei Magnitsky, que sempre onde há espaço, onde é possível, eu peço o retorno da lei Magnitsky para dar um dia de alegria ao povo brasileiro. Mas o senhor, então, diz que vem, né? Quando tem oportunidade, o senhor pede o retorno da aplicação dessa lei. Que o senhor vem ouvindo também nos corredores aí do governo Donald Trump conversa sobre essa questão. Mas o senhor ouviu alguma sinalização positiva, algo nesse sentido de que a lei de fato poderia voltar a ser aplicada ao ministro? Camila, eu sei bem o meu lugar, né? Quando eu sou convidado a dar minha opinião, eu dou minha opinião. Quando é me aberto o espaço para fazer algum tipo de comentário, eu o faço e sempre faço nesse sentido que eu acabei de falar aqui, né? De contrapartida, eu não tenho como falar pelas autoridades americanas e nem como abrir aqui o que é tratado em reuniões reservadas, né? Tanto que você pode perceber, eu falo propositalmente autoridades americanas, os corredores das autoridades. Eu não falo nem o local que eu estou para não dar margem a interpretações outras. Então, o que eu posso te falar é que o assunto está quente e eu acredito muito no retorno da Lei Magnitsky. Eu só não consigo aqui, né, por óbvio, adivinhar quando é que isso daí vai acontecer. Agora, eu queria só voltar num ponto, porque eu fiquei com uma dúvida, assim, acho que a gente pode esclarecer também para quem está nos acompanhando, que o senhor falou sobre essa questão, o posicionamento do ministro Alexandre de Moraes, como as decisões dele vêm sendo vistas não só nos Estados Unidos, mas em outros países do mundo, citou também o próprio caso da Itália, da negativa à extradição da Carla Zambelli, esses outros casos. Apesar disso, apesar de como as decisões dele têm repercutido no mundo, como o senhor vem acompanhando, mesmo assim o senhor teve um temor de que os Estados Unidos pudessem não considerar que o senhor estava sendo perseguido no Brasil, no caso do Green Card, para aplicar, por exemplo, para um asilo político? O Alexandre de Moraes, ele nunca sequer enviou uma citação para que eu pudesse responder a um processo no Brasil. Sendo que é público e notório que eu moro nos Estados Unidos. Teve até jornalista aqui do PCCept batendo na porta da minha casa. A minha carteira de motorista aqui nos Estados Unidos, ela leva o endereço. Então, não é uma ou duas. Todas as autoridades americanas sabem onde é que eu moro, né? Então, certamente causaria estranheza se os Estados Unidos tomasse a dianteira para tentar tomar satisfações minhas, né, de maneira jurídica, colher um depoimento ou me chamar para algum tribunal ou, né, receber a visita aqui do US Marshals com uma intimação para prestar algum tipo de esclarecimento à autoridade americana. Isso daí não ocorreu porque o Alexandre de Moraes não dá o início a esse processo aqui nos Estados Unidos, porque certamente ele tem muito medo de que os seus argumentos sejam invalidados aqui nos Estados Unidos. Vai acontecer com ele, ele já teve essa experiência, quando ele tentou extraditar o Alan dos Santos. Chegou a circular em artigos de jornais, né, dando conta de que as autoridades americanas tinham dito para o Moraes que o que ele estava acusando o Alan dos Santos eram chamados crimes de opinião. E crimes de opinião, eles não são crimes aqui nos Estados Unidos, quanto mais vindo de alguém que trabalha com mídia. Quer você considere Alan dos Santos um jornalista ou não, ele tem uma empresa de mídia, né, a Timeline. Então, dessa mesma maneira, o Alexandre de Moraes ele aprendeu que não iam colar esses argumentos frágeis para tentar uma deportação ou uma extradição de um brasileiro aqui nos Estados Unidos. É por isso que ele não pede a nossa extradição. É porque ele sabe que será negado, porque ela não atende os requisitos mínimos. As ordens dele só são válidas no Brasil, porque são notoriamente, né, ordens de perseguição política. Então, dessa maneira, Camila, eu nunca fui surpreendido com ninguém batendo na porta da minha casa aqui, oferecendo uma carta rogatória para eu me defender. E aqui nos Estados Unidos vigora o devido processo legal. Não é igual no Brasil que faz-se aí uma intimação por edital fajuta na tentativa de condenar um opositor político. Não, aqui tem devido processo legal. Vale lembrar, quando foi negada a extradição do Alan dos Santos, o governo era de Joe Biden. Então, aqui sim, no território americano, existem instituições fortes, né? Existem pessoas que fazem parte dessas instituições que não se dobram meramente ao sabor político das coisas. Ao contrário, lamentavelmente, do que está ocorrendo hoje no nosso Brasil. Eduardo, eu não podia deixar de voltar num ponto, porque saiu a notícia recentemente, a gente leu até rapidamente aqui no Agora Mais Cedo,
que a Polícia Federal recomendou a perda do cargo do senhor de escrivão da Polícia Federal, né? Isso por conta, depois do processo de perda do mandato lá na Câmara dos Deputados, e aí por conta disso, o senhor deveria retornar às atividades da Polícia Federal, e aí foi aberto esse processo. Como que o senhor se posiciona em relação a isso? Já era esperado? O senhor pretende recorrer de alguma maneira? Eu estou prestes a perder. Ainda depende ali de um chamego do ministro da Justiça do Lula. Mas, vamos ser sinceros, eu não acho que ele vai aliviar para mim, não. Até porque se ele não me demitir, né, ele é que vai ser o demitido. Não faz muito parte do feitio do Lula, né, dar colher de chá para os opositores. Então, mais uma vez, é uma decisão política. Eu espero que a gente vá, cedo ou tarde no Brasil, ver uma anistia. E aí eu vou tentar reaver todo esse prejuízo, reaver a minha aposentadoria. Porque todo mundo sabe que se eu voltar ao Brasil agora, eu vou ser preso, né, de uma maneira injusta, sem direito à defesa, sem seguir um devido processo legal e sendo julgado pelo juiz que disse que queria me pegar. Lembram dos artigos do Glenn Greenwald para a Folha de São Paulo, onde um dos juízes assessores diretos do Moraes, né, o juiz Marco Antônio Vargas, ele fala com o Eduardo Tagliaferro: o Moraes quer pegar o Eduardo. Esse é o cara que está me julgando. O cara que diz que foi alvo de uma coação minha. Então ele é a vítima da coação e ele julga eu que sou acusado de coação. Olha que loucura! Foi esse sermão, esse sabão que a justiça italiana passou no Alexandre de Moraes. Isso sem citar, inclusive, que quando o presidente Bolsonaro era presidente, fez um pedido formal de impeachment contra o Alexandre de Moraes ao Senado. Então, o Alexandre de Moraes não se declarar impedido é uma piada, um processo desse contra a minha pessoa, né? Então, eu estou muito tranquilo aqui nos Estados Unidos. Eu e minha família agora temos green card, né? Ele não pode nem vir abusar, né, para cima de mim, nem para cima da minha esposa ou dos meus filhos, porque aqui é uma terra onde existe lei e existe o devido processo legal. E eu queria entender também do senhor, porque ontem veio a público essa denúncia que a campanha do seu irmão fez contra uma rede de contas falsas que estariam atacando, né, nas redes sociais. Um dos motivos, inclusive, para o tarifaço, como o senhor mencionou, seria questões de decisões, né, determinando, por exemplo, a remoção de conteúdos e também a suspensão de perfis das redes. Por que eu estou falando das duas coisas? Porque eu quero entender qual o posicionamento do senhor em relação a essa questão, por exemplo, das contas falsas, e também a própria campanha do seu irmão pediu a remoção de conteúdos das redes sociais. Por exemplo, eles vieram denunciando, né, questões de conteúdos associando ele ao PCC, conteúdos que eram considerados pela campanha, por ele, falsos. Então, eu quero entender qual é o limite, como que o senhor entende o limite nesses casos? Até que ponto a justiça deveria determinar, por exemplo, a remoção de um conteúdo, a remoção de um perfil, e até que ponto é a liberdade de expressão? Como balancear nesse sentido, né, essas decisões? Camila, não sei se você chegou a ter acesso ao conteúdo daquilo que era disseminado por esses perfis. Basicamente, essas associações do Flávio com o PCC. Qual é a associação do Flávio com o PCC? O que ele tem de conexão com o PCC? É claro que é nada. Agora, o Lula tem muito a explicar, porque eu te falo, eu sou fonte primária, eu estava dentro da reunião com o Donald Trump. O Lula fez lobby para que o PCC e o CV não fossem considerados organizações narcoterroristas. O Lula desejou proteger o CV e o PCC. Esse é um ponto que eu falo e que a gente consegue provar. Inclusive, tem matérias da imprensa falando que o chanceler, né, Mauro Vieira, ligou para o Marco Rubio no dia seguinte ao lançamento da iniciativa Escudo das Américas, porque ele foi informado, o Mauro Vieira, de que o Marco Rubio iria designar o CV e o PCC como grupos narcoterroristas. Então, eu tenho uma série de fatos para provar o que eu estou dizendo, dessa conexão do Lula, né, e do seu governo em favor do PCC, em favor do CV. A partir do momento que existe um ataque ordenado contra o Flávio Bolsonaro para assassinar a sua reputação, o que está acontecendo aí? Está acontecendo aquilo que a esquerda sempre nos acusou de fazer. A esquerda falou o quê? A direita que faz fake news, a direita que tem gabinete do ódio, eles é que assassinam reputação. E aí abre-se um processo, um inquérito das fake news desde 2019 até hoje, Camila, que você não consegue uma prova dessa argumentação da esquerda. Ou seja, é pura narrativa, é pura mentira. Agora, conosco, não. A gente está mostrando, olha, né, a doutora advogada do PL, né, ela fala, Maria Cláudia, ela falou lá, olha, matéria do Globo inicialmente, tá? Parabéns ao jornal O Globo.
identificou alguns perfis que de fora do Brasil eram criados com pouquíssimos seguidores e então disparavam conteúdo impulsionado, às vezes com até R$ 200 mil sendo impulsionados só para denegrir a imagem do Flávio Bolsonaro. Isso daí é propaganda eleitoral antecipada contra o Flávio. Isso daí é caixa 2, porque se algum dinheiro está sendo dedicado a uma campanha eleitoral, ele tem que passar pelo CNPJ eleitoral, pela conta bancária eleitoral. Ou seja, isso está fora da legislação brasileira. Isso daí é um crime. E parabéns para a equipe de campanha do Flávio Bolsonaro, o jurídico. Por quê? Porque acabou descobrindo que são dezenas de perfis que foram pagos com dólares americanos, pesos colombianos e real, com a possibilidade de serem milhares de perfis que são criados da noite para o dia, pouquíssimos seguidores, disseminam a mentira, e aí a gente não acusa os outros de fake news, a gente mostra. Tem lá, se você for entrar agora no perfil do PL, você vai ver quais eram, né, os perfis, o conteúdo que estava sendo disseminado, que é mentiroso, e então a gente está cobrando apenas uma investigação. E eu quero crer que essa investigação se dê de maneira célere, porque a eleição está aí. Como é que vai ser? Porque se isso daí valer, então vai valer a direita se organizar no exterior e promover assassinato de reputação no exterior? Claro que não. Eu quero ter uma eleição dentro da lei, mas isso daí inclui também, né, não ocorrer um assassinato de reputação ilegal baseado em mentiras contra o Flávio Bolsonaro. Parabéns ao jurídico do PL e agora eu espero uma resposta do TSE, né? Olha, e eu sei que o senhor falou que pretende deixar esse assunto da Michelle de lado, mas como a gente falou da questão de ataques em massa, eu não posso deixar de perguntar, porque a Michelle e aliados dela falaram que ela estaria sendo vítima de ataques em massa, de perfis que estariam ancorados nos Estados Unidos e na Austrália. E aí, em relação a esses perfis dos Estados Unidos, a deputada Bia Kicis, por exemplo, chegou a afirmar que esses perfis estariam ligados ao senhor. Como é que o senhor responde a isso? Como o senhor, inclusive, encarou essa afirmação delas, né? De fato, o senhor está ligado a esses perfis? Como que o senhor responde a isso? Camila, eu não sei quais são os perfis, né? Tem que falar. Agora, eu sou responsável pelas minhas palavras. O que eu vejo é muita gente mascarando, chamando de ataque, legítimas cobranças políticas. Se a Michelle quer entrar na política, ela vai ser cobrada igual um político, igual o Jair Bolsonaro é, igual o Flávio Bolsonaro é. Olha o inferno que é a vida do Flávio Bolsonaro. Todo dia, quando ele acorda, ele não sabe sobre o quê, mas ele sabe que vai ter que correr atrás de alguma crítica contra ele, vai ter que reverter. Esse é o nosso dia a dia. Agora, se você quiser tratar isso como ataque e censurar essas pessoas, parabéns, você vai ser muito bem-vindo aí na esquerda. Não é esse, né, o posicionamento que se espera de uma liderança de direita. Agora, se ela estiver sofrendo ameaça de morte, né, se ela estiver sendo xingada, etc., isso aí realmente eu não concordo. Eu não vi isso ocorrendo nas redes sociais, mas se alguém estiver ameaçando de morte, né, ou xingando, aí já é crime contra a honra, aí já é crime de ameaça, aí já é esfera criminal, não esfera política. Agora tem que esperar ver o que vai ser apresentado. Vamos ver o que vai ser apresentado daí e a gente consegue conversar com mais profundidade. Certo, mas só para então a gente deixar claro, em relação a isso que eles falaram de perfis, de ataque em massa de perfis, o senhor não reconhece que teriam perfis ligados ao senhor. O senhor reconhece as críticas que o senhor fez a partir do seu perfil pessoal, é isso? É. Meu perfil pessoal sou eu ali falando, né? Ninguém tuita por mim, sou eu ali falando. Disso daí eu sou responsável. Agora, outros perfis, desconheço. Certo. E para fechar, eu só queria que o senhor falasse, porque a gente falou sobre essa questão da proibição do ministro Alexandre de Moraes, de Flávio visitar o pai. Como que o senhor, para a gente fechar aqui, o senhor encara essa decisão nesse momento político? Porque é muito importante esses acenos que são feitos por parte de Jair Bolsonaro, tanto para Flávio quanto para outros candidatos, né? Como que o senhor enxerga isso, inclusive sobre a falta de possibilidade de ele fazer acenos a outros candidatos da direita, agora que ele não pode se comunicar? Bizarro, Camilo. Acho que fica notório para todo mundo que na mão grande tem um juiz querendo interferir no resultado do jogo. O Lula, quando ele saiu da disputa, né, estava preso, e colocou o Fernando Haddad no seu lugar, os seus advogados, do lado do Fernando Haddad, fizeram uma coletiva de imprensa em frente à Polícia Federal, onde o Lula estava lá em Curitiba. E aí, tá saindo seu áudio aí, Camila.
E então, né, por que o Lula pode, através de carta, ser lido numa coletiva de imprensa e o Flávio não pode ler uma carta do pai dele na sua rede social? Por que o Lula teve mais de 500 encontros em menos de 6 meses, 500 visitas, inclusive começou a namorar dentro da cadeia, depois se juntou com a Janja, a primeira-dama do Brasil, e o Bolsonaro tem que viver sem poder sequer enviar uma carta para o mundo exterior? Por que o Bolsonaro tem que se manter incomunicável? Então fica muito claro para todo mundo o nível de perseguição que existe contra o Jair Bolsonaro. O objetivo nunca foi fazer justiça condenando uma pessoa que ameaçou a democracia ou tentou dar um golpe de Estado. O objetivo é acabar com o movimento bolsonarista, porque é o único capaz de frear esse lulopetismo que coloca o Brasil na miséria e na insegurança. Ainda assim, nós venceremos todos esses obstáculos, aprovaremos uma anistia e vamos voltar mais forte do que nunca ano que vem, não só dentro do Palácio do Planalto, mas também com maioria no Congresso Nacional. Eduardo, eu queria agradecer muito pela participação com a gente aqui no Agora Metrópolis. Nosso tempo se encerra, porque o programa também já vai se encerrar, mas queria agradecer muito por todos esses esclarecimentos aí sobre uma série de assuntos. Para você que acompanhou a entrevista, ela vai estar na íntegra no nosso canal do YouTube e também vários trechos dela. Até mais. Bom, e para quem acompanhou, então, o Agora Metrópolis desta terça-feira, a gente chega ao fim, entrevista exclusiva com o Eduardo Bolsonaro, passando por diversos pontos, tanto a questão dele do Green Card, né? Mas também tarifaço, a própria disputa eleitoral, os atritos entre o irmão dele, Flávio Bolsonaro, e Michele Bolsonaro. E a gente passou aqui também por uma série de outros assuntos, inclusive depoimentos que estão marcados no caso do Banco Master, marcados para agosto. Todos os trechos do que a gente falou por aqui, as notícias, você acessa no nosso canal do YouTube e também você pode ter acesso a mais informações no portal metrópolis.com.